O senhor pode se apresentar e a sala está com o senhor. Graça e paz, queridos, bom dia. Estão todos me ouvindo? Muito bem. Amém. Bom dia a todos. Quero me apresentar rapidamente aqui. Eu sou o pastor Adriano, casado há 30 anos com a pastora Conceição, a mulher da minha mocidade. Nós estamos juntos há 35 anos. Somos pais de 4 filhos e avós de 2 netos preciosos, um deles chegando, Benício, e servimos a Deus com amor e compaixão já há alguns anos, e é uma alegria e um privilégio poder estar aqui nessa manhã, ouvindo e compartilhando um pouco mais da palavra de Deus, nos alimentando da fonte da vida. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os queridos um texto, ou nós meditarmos aqui no Salmo 36, que é o salmo dessa manhã, que é onde nós vamos aprender algumas coisas importantes. A minha versão é a Nova Versão Internacional, e eu vou ler dos versos 1 a seguir, e depois aqui nós vamos meditar juntos em alguns pontos importantes que Deus tem falado ao meu coração. O verso 1 diz assim: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, diz ele. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandono e bom senso, o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Não há de bom, nada de bom no seu caminho, o caminho que se entregou. Ele nunca rejeita o mal. Verso 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, e as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Ele se banqueteia na fartura da tua casa. Tu lhes darás de beber do teu rio de delícias, pois em ti a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem e a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados no chão, incapazes de se levantar, diz o Senhor. Bom, queridos, aqui nesses 12 versos aqui, o que nós temos aqui, algo interessante, a estrutura do capítulo 36, o Salmo 136, que nós acabamos de ler aqui, ela vai nos falar sobre 3 coisas, né? O Salmo está estruturado de 3 maneiras. Primeiro, essa anatomia da impiedade ou da iniquidade, a anatomia do pecado, que é quando Davi traça aqui essa condição deste homem, né? Segunda coisa, ali depois ele entra na excelência da bondade de Deus, e isso retrata a graça de Deus, e no final ali ele fecha com uma oração expondo aí a bondade, o Senhor como refúgio, como essa proteção, este lugar onde se torna uma fonte de vida e uma fonte de refúgio para o homem. E aqui nós vamos tratar algumas coisas importantes. A primeira coisa que eu quero ressaltar, e é sobre isso que nós vamos falar, entre o verso 1 e o verso 4, que é quando Davi diz: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade e não há nada há de bom no seu caminho, pois ele se entregou e ele nunca rejeita o mal. Bom, aqui nós vamos entrar algo importante aqui, ressaltando sobre isso, né? Falando sobre essa anatomia, essa estrutura.
Isso nos mostra aqui, queridos, a condição do homem, né? Essa é a condição do homem. É claro que ele retrata aqui uma classe, um comportamento de alguém que vive a iniquidade, que vive a impiedade, mas essa de fato é a natureza do homem, essa é a condição real do homem. E nessa condição há três coisas, entre o verso 1 e o verso 4, que relata isso de maneira muito explícita. Primeiro, a ausência do temor, né? A raiz de todo o pecado, ela é a falta de temor. Assim como o princípio da sabedoria, dizem Provérbios, é o temor ao Senhor, a raiz, a causa do pecado é o temor, é a falta de temor, né? É quando se vive como se é viver como se Deus não existisse ou como se Deus não importasse com absolutamente nada, com as práticas, com a cultura, com aquilo que se pensa no oculto, com aquilo que se faz no oculto. Então, a falta de temor, ela tem gerado isso, e essa é a condição, é uma das condições mais terríveis que o homem pode viver. Segunda coisa importante, o orgulho, né? O auto-engano. É quando ele diz ali no seu coração e se lisonjeia dos seus próprios olhos. Esse auto-engano, esse orgulho que faz com que o orgulho ele se torne essa base terrível. Há um livro chamado O Altar da Imoralidade Sexual, e ele vai tratar que quanto mais orgulhoso o homem, mais forte, mais poderoso será esse altar de imoralidade na vida da pessoa. Porque o orgulho é esse combustível que promove essa conduta, que faz com que o homem ele se sinta independente de Deus. O temor é essa coisa que faz com que o homem viva como se Deus não existisse. Mas o orgulho é esse combustível que faz com que o homem haja como se Deus não existisse, né? Como se Deus não visse, não se importasse com suas ações. E a terceira coisa é essa maldade consciente, ou seja, é o pecado consciente. Ele diz lá no silêncio, ele retrata alguém que mesmo no seu leito de descanso, a única coisa que ele pensa e tudo que ele pensa é promover a maldade, é promover a iniquidade. Ele dorme pensando no que ele vai fazer no outro dia, como ele vai fazer no outro dia, quais os caminhos, as opções, as alternativas. Então, isso retrata essa natureza caída. Veja bem, queridos, o pecado, ele nasce, e aqui nós vamos tratar sobre a raiz, e é sobre isso que nós vamos falar muito nessa manhã, é essa fonte no coração. Ele nasce no coração e ele é cauterizado na consciência. O pecado, ele nasce de um sentimento no coração. Interessante, quando Deus começa a falar com Caim, Deus vê o rosto de Caim e ele diz assim: Caim, isto que está dentro de você. E ele diz: o pecado jaz à porta. Isso que está dentro de você quer te dominar, mas cabe a ti deixar ou não. E é interessante aqui que não é qualquer pessoa que fala com Caim, é o próprio Deus que fala com Caim. É o próprio Deus que fala com ele. Então, alguns textos adicionais aqui que podem nos ajudar. Em Jeremias 17, versos 9, diz assim, ó: o coração é o mais enganoso é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença, diz o texto, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha só. E o verso 10 do mesmo capítulo 17, Deus dá resposta. Ele diz: eu sou o que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um segundo a sua conduta e de acordo com as suas obras. Provérbios capítulo 4, verso 23, o proverbista diz assim: acima de tudo, acima de qualquer coisa, ou de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele procede ou depende toda a sua vida, procede as fontes da vida, ou depende toda a sua vida. E Marcos capítulo 7,
versos 21 e 23 a 23, o Senhor disse assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, ou seja, faz com que o homem produza esse fruto gerado pelo pecado. Em Mateus capítulo 15, verso 19, ele repete isso: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E em Provérbios capítulo 28, verso 23, 26, o proverbista diz assim, ó: quem confia em si mesmo, ou seja, quem confia neste coração, sem regeneração, sem temor, orgulhoso, soberbo, ele é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo, diz o Senhor. Então, aqui, queridos, nós temos algumas avaliações sobre o coração. Nós entendemos que o coração ele é profundo, ele é a fonte de todas as coisas. É onde se decide, é onde se pensa. E aqui o que nós acabamos de ler, primeiro a sua condição. Olha o que Jeremias diz: o coração do homem é corrupto, ele está doente demais, ou seja, não existe nenhuma forma humana, não existe, por mais terapia, por mais estratégias, por mais coisas que tenham neste mundo, que possam ser suplementos para ajudar o homem a se tornar um homem melhor, se ele não nascer de novo, se ele não experimentar a essência do novo nascimento, se ele não for regenerado, se ele não for recriado, se ele não tiver uma experiência real com Deus, por mais correto, por mais íntegro, e aqui nós não estamos retratando apenas uma vida imoral, uma vida de pecado, porque quando nós olhamos para Jó, no início da sua caminhada, era um homem que temia Deus de maneira que todos os dias ele fazia sacrifício, inclusive por coisas que não haviam acontecido. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, ou seja, que ele praticava a justiça. Mas no final do seu processo ele vai dizer: eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas hoje eu conheço de uma experiência. E Jesus disse para Cornélio que também era um homem com características interessantes, características de um homem que praticava a justiça. Se você não nascer de novo, você não pode entender essas coisas. Você não pode entender as coisas espirituais. Faz necessário, amigo, que você nasça de novo. Por que isso? Porque nós possuímos uma natureza caída. O homem possui essa natureza caída, né? E quando o homem caiu no seu pecado, todas as suas faculdades, todos os seus sentidos, eles foram afetados. O que diz lá o verso 17, capítulo 17, verso 9, diz que o coração é incurável por meios humanos. E significa que a nossa bússola moral interna, ela está totalmente desregulada sem a presença do Espírito Santo. Ela está totalmente fora de propósito, e é por isso que nós caminhamos durante tantos anos da nossa vida dessa forma. Sem a presença do Espírito Santo, o homem não pode absolutamente nada. Muitas vezes nós desejamos o que é prejudicial ou nos convencemos de que algo errado é certo para satisfazer impulsos, né? Segundo, o coração, ele é a fonte, Provérbios capítulo 4, verso 23, né? Onde correm as fontes da vida. Isso significa que o que você cultiva internamente, preste atenção nisso, o que nós cultivamos internamente, no secreto, na cama, no descanso, no oculto, nossos pensamentos secretos, as nossas intenções, eventualmente se tornará a nossa realidade externa. Tudo que nós cultuamos internamente no secreto, cedo ou tarde vai sair à luz. Cedo ou tarde vai sair à luz. O que nós pensamos, logo nós falamos,
e aquilo que nós falamos, logo nós praticamos, e o que nós praticamos, isso se torna uma cultura de vida, é o que nós entendemos pela palavra. Por isso a Bíblia, ela não foca apenas em uma mudança de comportamento, mas em si mudar o nosso coração. Um dos pedidos do Senhor para nós dessa manhã é: filho meu, dá-me o teu coração. Deus disse no livro de Ageu para o seu povo: meu povo me serve com suas mãos, me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. O seu coração está. E nessa manhã o Senhor está dizendo assim: filho, de todas as coisas mais importantes que eu quero acessar na sua vida é o seu coração. Por quê? Nós temos muitos exemplos, irmãos. Nós temos muitos exemplos de homens, grandes homens. Voltamos lá em Caim, mas eu queria destacar aqui 3 personagens importantes nesse aspecto de o que pode acontecer se nós não cuidarmos do nosso coração e o que vai acontecer se nós decidirmos de forma correta. Primeiro, usar o exemplo de Sansão. Sansão, ele é um homem incrível, né? Sansão é um exemplo perfeito de como os sentimentos podem cegar uma pessoa. Sansão era foi um homem com uma missão incrível, uma capacidade incrível da parte de Deus. Não vejo ninguém na Bíblia que tenha recebido uma unção tão poderosa como ele. Mas qual foi o seu erro? Foram as suas paixões, né? Foram as suas paixões. Não foram apenas os seus desejos, porque desejos todos nós temos, mas foram suas paixões, foram suas entregas. Foi se deitar e se acomodar no colo da sua paixão. E é interessante que ele fleta ali com Dalila. Primeiro ele começa quebrando princípios lá atrás, desonrando seus pais. E ele tinha essa impulsividade, essa lasciva muito ativa, né? Apesar de ser um homem que, em momentos da sua vida, era possuído pelo Espírito, ao mesmo tempo ele era regido pela sua vontade. Ao mesmo tempo ele era regido pela sua lascívia, e isso lhe custou caro. E o que mais o inimigo queria na vida de Sansão e quer na vida de homens preciosos? Que ele entregue os seus tesouros, que ele confie os seus segredos, que ele confie os seus votos, que ele confie as suas alianças, que ele desvende as suas alianças. A pergunta que eu te faço nessa manhã, querido: será que nós estamos deitados no colo de alguém, derramando o nosso coração nas fontes erradas, em coisas erradas, né? Ele era um homem com uma missão poderosa, mas se apaixonou por Dalila. E mesmo após, queridos, e mesmo após, olha só que interessante, após ela tentar entregá-la aos inimigos por 3 vezes, sabe o que significa isso? Nós começamos falando sobre isso, que o pecado, ele nasce no coração, mas ele cauteriza a mente. Sabe o que é uma mente cauterizada? É quando ela já não se permite ser mentoreada. É quando Deus perde o acesso. Paulo diz assim, tem alguns conselhos de Paulo, quando ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Mas depois, lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai dizer assim: não extingueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Sabe que a nossa consciência, eu gosto de usar essa figura como um triângulo, de quando ela é ativada, as pontas tocam. E a Bíblia diz assim, se a tua consciência te acusa, maior é Deus do que a sua consciência. Porém, se a sua consciência não te acusa, nós temos paz com Deus. Então, queridos, olha só que que aprendizado nessa manhã nós temos aqui. A Bíblia nos ensina que Sansão abriu seu coração, né, revelando o segredo da sua força. Seguiu sua emoção momentânea e acabou perdendo a visão. A primeira coisa que o homem perde quando o seu coração está comprometido é a sua visão. Foi a primeira coisa que os inimigos tiraram de Sansão, foi a sua visão. Mas nós temos um outro personagem que nos ensina o contrário disso. E aqui entra algo que eu gostaria de
de pautar aqui, nosso tempo está indo já, mas vou tentar chegar ao final aqui, que é sobre José, né? Na casa de Potifar, enfrentando as potifarias da mulher de Potifar. É interessante, eu estava analisando, queridos, José não teve as mesmas manifestações de unção que Sansão teve. Teve sabedoria, teve discernimento, teve algo poderoso. Mas olha só que coisa interessante. Na casa de Potifar, ali em Gênesis capítulo 39, quando ele é tentado e ele é seduzido pela mulher de Potifar, ele diz algo poderoso. Olha o que ele diz assim: como poderia eu cometer algo tão mal e pecar contra Deus? E fugiu nu, fugiu pelado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Em Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai falar sobre nós cuidarmos sobre as profecias, sobre tantas coisas, mas ele dá uma instrução poderosa. Fugir da aparência do mal. Quer guardar seu coração? Aciona o dispositivo, o radar, e foge. Deus não te manda fugir do diabo. Tiago diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas da aparência do mal, ele não te manda enfrentar, ele manda fugir. Tá? Então, o que acontece? Por que muitas vezes nós comprometemos a nossa essência e o homem compromete o seu coração? Porque ele é incapaz ele é incapaz, queridos, de vencer as suas guerras sozinho. Então, seja estratégico. E outra coisa, outro exemplo importante, olha só, Sansão, ele foi enganado pela sua paixão, José fugiu para guardar o seu coração, mas Davi faz uma oração incrível, e essa oração que eu quero fazer com os irmãos nessa manhã: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Coração regenerado, né? Um coração puro. Paulo nos ensina assim: olha, o mal que quero, o bem que quero não faço. Romanos capítulo 7, quando ele trata sobre a lei do espírito e a lei do pecado. O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Quão miserável homem que sou. Mas depois, no capítulo 8, ele nos fala sobre essa vida do espírito, de nós termos essa conduta em Deus, essa conduta de termos um coração voltado para Deus, de termos um coração rendido na presença do Senhor. Nós poderíamos aqui falar sobre outros pontos, nosso tempo já foi, a gente prepara muita coisa para poder compartilhar, o tempo é curto, mas eu creio que Deus tem falado nessa manhã de coisas importantes, muito importantes, muito importantes. Qual foi seu último pensamento ontem, homem precioso? Qual foi o seu primeiro pensamento nessa manhã? Quais foram os pensamentos que nortearam a nossa noite? O justo se deita, logo pega no sono, porque o Senhor lhe faz descansar em paz e segurança. Mas alguns corações estão capturados. Na prática, queridos, o que nós temos que fazer para guardar a nossa vida, guardar o nosso coração? Filtre o que entra na sua vida, as portas das entradas, seus olhos, seus ouvidos. O que você viu ontem, o que você ouviu ontem, isso está gerando um fruto dentro de você. O salmista diz assim, olha, que as palavras dos meus lábios, os palpitar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis diante de ti. Amém? Segunda coisa, não decida no calor da emoção, ou seja, domine as suas emoções. Esaú perdeu tudo o que tinha por não guardar o seu coração, por deixar que a sua lascívia, sua fome, que o seu urso falasse mais alto que qualquer coisa. Cuidado com essa fome, que ela pode roubar a sua primogenitura, ela pode roubar a unção e o legado que Deus tem para a sua vida. E terceiro, submeta seus desejos aos exames. O que é isso? Salmo 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda
me faz discernir, porque há caminhos que parecem bons, mas o seu fim é de morte. Por último, busque conselheiros sábios. Seja que a sua mesa seja seletiva, porque o coração é resultado do que ele alimenta. A boca fala do que o coração está cheio. Os nutricionistas dizem que o coração do homem, que o físico é resultado daquilo que ele come. E nossa alma e nosso espírito é resultado daquilo que nós estamos vendo. Então, como Jó fez aliança com seus olhos, nessa manhã nós também queremos fazer aliança com os nossos olhos. Amém? Cuide disso. Os olhos são as candeias da alma. E Jesus disse, olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se os seus olhos forem trevas, quão densas trevas será o seu corpo espiritual, diz Jesus. Assim como os olhos são as candeias da alma, os ouvidos são as candeias do espírito, pois a palavra vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, que nessa manhã Deus nos dê graça, que Deus venha selar todos os corações, que Deus venha dar graça. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa manhã a cobertura do sangue de Jesus. Que nenhum cajado seja roubado, que nenhuma unção seja roubada, que nenhum legado seja roubado. Pai, nós submetemos a nossa vida debaixo do teu governo. Nós submetemos as nossas decisões debaixo do teu governo, Senhor. Nós queremos viver uma realidade incrível. Estamos em um processo, mas nós não vamos permitir que nada roube aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, aquilo que o Senhor tem para nós, para os nossos descendentes. Nós nascemos para deixar um legado, Senhor, e nós queremos nos submeter a Ti, em nome de Jesus. E nessa manhã, eu oro com os meus irmãos, nós entregamos a maior coroa que o homem tem, é o seu coração. Não só como o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas também como o nosso Senhor, aquele que rege a nossa vida, pois os filhos de Deus são guiados pelo teu Espírito e nós queremos ser guiados por ti. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado Amém. seja Deus. Amém, Glória a amém. Deus. Juventus também, Amém, nossa Amém, amém, convidada. amém. 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 Amém, Tá amém. sem áudio, Juventus. Sem áudio, Juventus. Amém. Amém. Ainda bem que vocês já estão tudo treinados. Pastorzão, que condição espetacular, viu? Começar trazendo a natureza do coração do homem, a natureza caída, a ausência do temor, orgulho, que é o auto-engano, independência, independente de Deus. Você é independente de Deus. Dá para imaginar o cara viver na força do braço dele sem Deus. E a maldade consciente é a frase que o pastor usou. Loucura. Aí o pastor discorreu o que tu pensa. Meu Deus. Então, quais os teus pensamentos? Quais os teus pensamentos baseados nessa natureza caída? Aí ele disse, mas tem uma solução. Tem uma solução, meu irmão. A experiência do novo nascimento. Não irá entender as coisas. Sem o novo nascimento, não vai entender as coisas espirituais. É importante, se faz necessário nascer de novo. Aí o pastor fez uma frase que eu já considero uma oração, que foi um pedido. Filho meu, me dá o teu coração. Meu irmão, se nós sairmos daqui, dessa ministração, com essa frase tatuada no meu coração, na minha mente, nos umbrais das portas da minha casa. Filho meu, me dá o teu coração. Eu me colocar à disposição para entregar meu coração ao Deus, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai. Meu amigo, nossas paixões cairão por terra. Nossos desejos cairão por terra. Nossa concupiscência cairá por terra. Filho meu, me dá o teu coração. Que mensagem poderosa, pastor Adriano. Minha gratidão, nossa gratidão. O senhor está aqui hoje, no dia 145, né, no Homens 365. É um ambiente que
Homens têm confessado seus pecados, têm entregue seus corações, têm se sentido seguro para fazer isso, têm se arrependido, né? Têm se arrependido. Nessa semana teve uma situação que eu tinha tido um sonho que um dos homens que frequenta aqui a sala tinha caído em adultério. E no dia seguinte que eu falei do sonho, ele aqui veio publicamente e confessou o adultério dele, né? Então, assim, Deus está movendo, pegando o coração da iniquidade e transformando nesse coração que se relaciona com o Espírito, quebrando o homem, fazendo um vaso novo para receber o vinho novo, a presença do Espírito. Meu Deus. Pastor, muitíssimo obrigado pela palavra de direção, pela palavra de amor lançada. Mesmo diante do contexto, um homem que vive na ausência do temor, orgulho e maldade consciente, a natureza caída. Nós temos uma chance, meu irmão. Nós temos uma chance. A presença do Espírito em mim e em ti é capaz de nos transformar. É capaz de nos transformar. Juvencio, Oi. só um texto para cooperar. Eu finalizei ali por conta do tempo, mas o Senhor diz assim, ó: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ai, meu Deus. É sobre isso. O senhor só ratifica a frase que eu uso constantemente aqui. Deus está trocando coração de pedras em coração de carne. Porque você tem entendido que você é uma oferta viva de Deus. Você tem estado aqui, meu irmão, diante desse altar para ofertar o seu melhor. Entregar o seu despojo, tudo aquilo que desagrada a Deus. E recolher dele tudo aquilo que agrada o coração dele. Uau! Parabéns pelo seu tempo aqui. São 6h35. Uma palavra de bastante reflexão para nós, né? Bastante reflexão para nós. Alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Gratidão pelo tempo de hoje, um dia de conquista, um dia de vitória, um dia que a semente que você pegar na sua mão e você plantar, meu irmão, você colha em 30, 60 e 100 por um. Que a bondade do Senhor te acompanhe, o olhar dele esteja sobre ti, meu amigo. A misericórdia e o favor dele te acompanhem todos os dias da tua vida. Tamo junto, amanhã nos encontramos aqui de novo, no Homem 365. Um beijão no coração, meus amigos. Até amanhã. Amém. Pastorzão, obrigado, pastor. Me permita lhe Amém. Deus convidar abençoe, mais. meu amigo. Te Cada amo. vez que o senhor